caso assuma a minha formação em psicologia, mas considerando que aqui na Intercamp ou dentro das pesquisas da consciência, a gente pode estudar a consciência independente de formação profissional. É claro que quem é da psicologia, às vezes da área de saúde, tem uma facilidade maior, mais aberta, mas isso não, né, só fazendo um parêntese aqui. E aí eu sou professora voluntária da Intercamp, já há uns 20 e poucos anos que eu me tornei voluntária e docente, e assim a gente vai desenvolvendo essas atividades, como as palestras gratuitas, e os professores, eles vão dando palestras de alguns temas que têm mais afinidade. Então, esse tema chamado curso intermissivo, quando logo que eu conhecia a Conscienciologia, foi um dos que mais me chamou a atenção. Então, esse negócio de curso intermissivo, para mim, era como se alguém tivesse descoberto, poxa, alguém descobriu o que é que eu fiz antes de vir para essa vida. Então, foi tudo assim, muito natural, e eu tinha uma certeza inquebrantável das ideias, dos contextos que envolviam esse curso intermissivo. Então, desde aí é uma área que eu gosto muito de estudar, de pesquisar, para que eu hoje possa desenvolver as minhas atividades do meu projeto de vida, me conectar com esse curso intermissivo, me ajuda a desenvolver o aqui e agora. Então, quando a gente pensa nesse curso intermissivo, nesse projeto de vida, nessa preparação, a gente pensa... Oi, tudo bom? A gente pensa muito no aqui e agora, porque se a gente preparou é para executar. E uma vez estando aqui na vida humana, agora que a gente vai executar as coisas que a gente se preparou para fazer, né? E tem um processo do curso intermissivo que é muito intraconsciencial, ou seja, é muito próprio nosso. A gente não vem do curso intermissivo com nenhum papel, não vem com nenhuma carta de instrução, a não ser dentro de nós mesmos. Então, à medida que a gente vai se conectando, buscando, essas informações elas vão ficando mais claras, como se a gente estivesse vendo pistas. Então, por enquanto, né, a gente não recebe ainda e-mail, WhatsApp com essas dicas. Mas se a gente for observar no estudo da consciência, que somos nós mesmos, na autopesquisa, a gente vai ver que tem pistas. Então, a gente começa a ver coisas, às vezes, desde a infância, adolescência, tendências, gostos, a condição dos traços que a gente tem maduros. Então, vai formando ali um quebra-cabeças e vai dando alguma indicação. Então, não é alguma coisa também que a gente não possa entender. E com o parapsiquismo, que é a interação com as outras dimensões, com as bioenergias, isso também vai ficando facilitado. Vai ampliando nessa capacidade nossa de pescar as coisas desse curso intermissivo, tá bom? Então, nós vamos falar aqui um pouco desse curso intermissivo. A gente sempre começa qualquer atividade dentro da Conscienciologia chamando a criticidade, princípio da descrença. Então, não acredite em nada, experimente, tenham suas próprias experiências, pesquisem, usem um juízo crítico, discernimento, veja se tem alguma lógica, porque não é a intenção nossa que vocês possam, digamos assim, aceitar ou engolir essas ideias. Não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer a diferença é se a pessoa experimentar dentro da sua história de vida, dentro da sua autopesquisa, essas ideias têm lógica ou não tem? Como que eu aplico? O que que eu faço? Então, é na experimentação, é na vivência que essas ideias ganham utilidade. E não simplesmente um conceito teórico para a pessoa acreditar ou, a professora falou lá que é assim, então é assim. Nada. Pode ser tudo diferente do que eu estou falando a partir da experiência de vocês. Combinado? Então, para vocês, quem que está a primeira vez? Vocês duas aqui na Intercamp, né? Já estava aqui. Desculpe, Álvaro, né? Eu já ia chamar Vinícius. Eu estou agora, Lucas, Álvaro, Vinícius, eu estou misturando os meninos aqui. Então, a Intercamp é uma instituição, como tantas outras, que a gente chama de conscienciocêntrica, ou seja, que ela existe para reunir consciências para se estudarem. Essa é
a função básica da Intercamp. Esse conscienciocêntrica quer dizer isso. Ela aglutina consciências. É mantida através do voluntariado. Então, todo o nosso trabalho aqui, seja administrativo, docente, todo através do voluntariado, ou seja, dessa onda aí do terceiro setor. E a proposta nossa, além de ter essa sala, de divulgar a conscienciologia no planeta, especialmente a Intercamp, ela tem um objetivo que é a implantação de um campus conscienciológico aqui na região. Então, ao molde de um campus universitário, onde tem bibliotecas, laboratórios, a nossa ideia é construir esse campus para a autopesquisa, onde a pessoa possa ir lá e ela tem um laboratório de bioenergias, ela tem um laboratório de técnicas projetivas, tem uma grande biblioteca com todos os assuntos relacionados à autopesquisa, parapsiquismo, bioenergia, e ela pode estudar ela mesma naquele ambiente ali, né, com uma estrutura melhor do que essa sala de aula. Então, hoje nós temos aí como meta grupal a concepção desse campus da conscienciologia aqui como uma base, né, física. E a conscienciologia, então, o que é? Essa ciência, essa proposta de se estudar a si mesmo. A conscienciologia, ela estuda a consciência. E quem é a consciência? A consciência somos nós. Eu, você, é o ego, o self, a alma, o espírito. A gente pode até usar a denominação que quiser, mas a gente vai considerar que é um princípio inteligente, que não é esse corpo físico e que se manifesta nessa dimensão através do corpo físico. Então, a conscienciologia, ela procura estudar nós mesmos, consciência, né, de logia e estudo, porém, de um modo mais integral, considerando, então, outras variáveis que não as variáveis intrafísicas da ciência convencional. Então, ao exemplo da psicologia, ela estuda o sujeito desde que está na barriga da mãe até quando a gente morre, né? O desenvolvimento humano, ele tem uma faixa de compreensão dentro da psicologia, da sociologia. Porém, essa proposta de estudar a consciência de modo mais amplo, ela vai estender um pouco além do túmulo e antes do útero. Então, para isso, para que a gente pudesse fazer pesquisa considerando essas variáveis, que não são variáveis físicas, que não são variáveis que estão dentro desse paradigma convencional, nós precisaríamos de um sistema de referência, de um modelo, alguma coisa que ajudasse a caber tudo isso e me ajudar, né, e ajudar todo mundo para se estudar. E aí o professor Valdo Vieira, que é o propositor dessas ideias, como ciência, numa condição, ele propôs o paradigma consciencial, uma ampliação do sistema de referência pessoal que desse possibilidade, que englobasse alguns aspectos que a consciência pudesse, de fato, se estudar de modo integral. Então, essas bases desse paradigma, nós vamos passar aqui um pouquinho para vocês uma a uma, são a autopesquisa, né, que é a base do experimento. Ou seja, a pessoa, para estudar essas ideias, ela tem que estudar a si mesma. Porque a conscienciologia não estuda a consciência, então eu não posso estudar a consciência simplesmente estudando os outros. Então, como a gente usa esse princípio de primeiro a pessoa se estudar, se compreender, então a primeira base é a autopesquisa, ou seja, ela vai se incluir como objeto de pesquisa participativa. Pode até ajudar e ajuda muito a compreender o contexto, o mundo, as outras consciências, mas com a consciência participando junto, a gente não consegue se eximir dessa pesquisa. Não é uma pesquisa daquela que está lá no tubo de ensaio e eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu sou o meu caramujo, para onde eu vou eu levo minha casinha, meu laboratório, né? Aonde a gente está manifestando, a gente está atuando. A gente está em casa, não é a gente? É como se fosse uma peça teatral que a gente está encenando dia e noite, dia e noite. E quem é esse personagem? Como é que ele é representado? Né? Quais são os traços? Como ele se manifesta? Então, esse tipo de autoobservação contínua, que é a autopesquisa. O holossoma, que é o conjunto de corpos,
Então, a gente amplia aí a perspectiva de um corpo só, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, a condição bioenergética, das trocas bioenergéticas, o contexto multidimensional, ou seja, mais de uma dimensão, e o contexto multiexistencial, múltiplas existências. Então vamos ver um pouquinho aqui de cada, porque a compreensão desse paradigma vai nos ajudar a compreender e, digamos assim, clarear mais a compreensão desse curso intermissivo. Porque se eu trago a ideia de curso intermissivo com esse paradigma intrafísico aqui, não tem lógica. Porque como que eu fiz esse curso? Eu estava na barriga da mãe, só existe a partir daquele contexto. Então, já seria um limite. Porque esse curso está antes dessa minha condição, desse corpo humano, físico. Então, eu preciso de um paradigma que me dê suporte. Então, aí, com relação à pesquisa, aquilo que nós falamos, né? O pesquisador é o seu próprio laboratório e o objeto de pesquisa, e essa pesquisa é sempre participativa. Mesmo que eu esteja estudando um contexto externo para compreender aqueles grupos, aquela relação daquele grupo, eu tenho que ver qual é a minha relação com isso, o que isso impacta em mim. Então, nós estamos sempre envolvidos na pesquisa que estamos fazendo. Esse é uma representação aí metódica, didática do holossoma, não temos ainda esse tipo de foto, por enquanto. Mas ajuda a gente a compreender um pouco melhor. Então, nós temos não só um corpo físico, uma possibilidade de manifestação, mas nós temos um conjunto de veículos ou de corpos que a gente se manifesta. O soma, que é o corpo físico, aqui está representado uma condição onde esses corpos, esses veículos, eles estão descoincidentes, ou seja, está cada um numa dimensão. Então, didaticamente, essa é uma condição onde o corpo físico está aqui, ó, deitado, e aí a gente tem o energossoma, que é um invólucro energético, que compõe essa ligação aí do corpo físico, faz uma conexão com o corpo extrafísico, ou psicossoma, ou corpo das emoções. Então, esse corpo de conexão, na verdade, não se manifesta isoladamente, o energossoma, ou seja, não dá para a gente, por exemplo, ter uma experiência só de energossoma, mas através de um veículo a gente usar as energias. Tanto aqui no corpo físico, através do soma, eu posso utilizar as minhas energias do energossoma, como fora do corpo, numa condição extrafísica, eu também posso usar essas energias, né? Essa é uma ilustração do apêndice que se forma quando os veículos se separam, chamado de cordão de prata, basicamente pela alusão do brilho prata. E a gente tem também o mental soma, ou corpo mental, das ideias, do juízo crítico, do discernimento, que não tem uma forma definida e que atua em conjunto, encaixadinho aqui. Então, agora aqui, nós estamos como? Com o nosso estojo, né? Sabe que é mais que bonequinhas russas, porque não é tão dentro do outro, é composto. Mas a gente está aqui atuando de corpo físico, nós estamos com o nosso energossoma, a gente pode atuar energeticamente nesse ambiente. Nós temos o processo emocional do psicossoma que está junto, e temos também o corpo mental, que nos fomenta aí, que nos possibilita a condição do juízo crítico, do discernimento, das condições, digamos assim, mais racionais, mais técnicas de gestão dessa própria existência humana, o mental soma. Então, se eu coloco que essa ideia, né, a proposição de que eu tenho um conjunto de corpos, eu já amplio aquela minha visão inicial de que tudo começou com a fecundação de um óvulo. Então, eu posso começar a estudar e querer compreender o que teve antes. Então, essa condição do holossoma, né, desse conjunto, ele já me amplia essa condição. E a gente estava falando aí do energossoma, do corpo energético. Como é que a gente faz, então, as interações energéticas, as trocas energéticas a partir desse energossoma? Então, basicamente, na natureza, nós temos as energias imanentes. São aquelas energias que estão lá, difusas, não tem um padrão
de pensamento, de sentimento de ninguém. A energia da água, a energia da terra, a geoenergia, a energia do sol, a energia do vento, né? Hidroenergia, geoenergia, aeroenergia. Se cada uma que absorve essa energia, ela tem um padrão de geoenergia. Ela não tem um padrão diferenciado de algum pensamento. Só tem um padrão natural de geoenergia ou de aeroenergia. Quando essa energia entra em contato com o nosso energossoma, com a nossa energosfera e ganha esse padrão de pensamento e sentimentos, porque nós estamos pensando e sentindo toda hora. Tem jeito, até quando a gente dorme, ainda sonha, ainda produz, né, algum tipo, a gente não desliga do botão a consciência. E aí, à medida que eu produzo esses padrões de pensamento e sentimentos, pode até ser bem parecido com o outro, mas não vai ser exatamente igual. Essa energia que antes ela era difusa, ela era num estado mais natural, ela ganha um padrão com as minhas características. Então, ela passa agora a ser energia consciencial. Porque se eu exteriorizo ou se eu absorvo essas energias de alguém, de um ambiente, eu posso fazer a leitura do que é que está predominando naquele ambiente, por exemplo, a nível de pensamento e sentimento. Porque as energias, elas deixam rastro. Então, quando a gente não se dá conta, não sabe, não tem ideia, né, a gente é inconsciente com relação às energias, elas não existem. Vocês acham que o fato da gente não saber nada disso faz com que essa realidade não exista? Então, assim, o problema, né, ou o fato central, não é a gente saber ou não para isso existir. O fato é a gente compreender e saber para atuar. E saber, né, ficar lúcido para as interações, para as repercussões. Então, eu uso sempre um exemplo que eu acho bem didático. Quando não se tinha microscópio, pelo menos esses mais sofisticados, os vírus e as bactérias não se detectavam. As pessoas simplesmente adoeciam e ninguém sabia o que causava. Sabia do sintoma, mas o que causava não sabia. Até que alguém inventou lá uma lente potente que colocava no sangue, alguma coisa, e se descobria que tinha os agentes micro, que causavam tudo aquilo. Aí eu sempre faço a pergunta, as bactérias e os vírus apareceram por conta do microscópio? Não, elas sempre, aliás, no planeta, elas vieram primeiro que nós, muito, né? Então, assim, a realidade, ela não muda porque a gente não tem instrumento. Não é o instrumento que muda a realidade. O instrumento muda a nossa percepção da realidade. Hoje em dia, nanotecnologia, bactéria e vírus é fichinha para descobrirem, né? E isso tudo teve, desde que o átomo é átomo, que a bactéria lá, o vírus. Então, quando a gente tem ferramentas para fazer essa pesquisa, essa realidade passa a ser uma realidade, então, digamos assim, operacional. Eu agora posso atuar, que eu sei que tenho. Então, com as bioenergias, basicamente é assim. Se a gente for perguntar aqui, todo mundo tem troca energética e tem sintoma. Mas a pessoa não sabe o que é aquilo, ela não classifica. Por exemplo, alguém já conversou com outra pessoa e você estava super bem nesse dia, cheio de energia, e foi encontrar um amigo, uma amiga, um parente que queria conversar. Do meio da conversa para lá, começou a dar um tal de bocejo, um sono, eu vou para casa, eu estou acabada, não sei o que foi isso, estava ótima. Às vezes até pelo telefone, atende um telefone, vê mensagem, sei lá o que, daí a pouco fica, nossa, o que foi isso? Me deu um sono agora, um negócio, ela tão bem. Vai dar uma volta no shopping, na primeira volta que dá, já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Vocês sentirem que mudou alguma coisa e como é isso? Estava super bem. Então, quando a gente não percebe, quando a gente não tem o referencial, a gente simplesmente percebe só o sintoma. E isso essa é a lei da física, não é nem a conscienciologia. São trocas de energia. Se tem um sistema com mais energia, um sistema com menos energia,
a tendência é equalizar. Quem sente, quem perde, porque quem ganha saiu ótimo, né? E aí, Yara, a gente nunca mais vai doar energia, então não vai ajudar alguém? Claro que não. Só que nós vamos fazer isso de modo consciente. Nós vamos saber que a pessoa está numa condição de carência ou está numa condição mesmo debilitada, que está precisando de energia. E aí a pessoa não vai mais de inocente útil. Não, eu vou agora de útil mesmo. Eu estou lúcido. Estou ali conversando com a pessoa, estou fazendo uma técnica energética, exteriorizo quando eu quero, depois faço a técnica, saiu bem eu e ela. Então, quando a gente tem a ferramenta, a gente consegue ajudar e ser ajudado. Então, assim, não é a fato da gente... As bioenergias só acontecem depois que eu fui lá na palestra e elas... Não, todo dia, toda hora, os ambientes, eles ou são mais doadores ou são mais absorvedores, depende. E a gente pode aprender a treinar isso, identificar a partir da autopesquisa, claro, porque eu estou sentindo, eu estou vivendo, então eu vou me pesquisando, me estudando. Então essa é uma condição aí desse paradigma. O processo multidimensional. Ora, se eu tenho basicamente 3 corpos, né, possibilidades de me manifestar, e aqui na dimensão intrafísica humana é só o soma, então tem uma dimensão energética, que é essa que a gente falou que é de conexão, da atuação do energossoma, tem a dimensão extrafísica propriamente dita, que é a atuação aí do corpo emocional, do psicossoma, e a dimensão mental, que é a atuação isolada do mental-soma, ou desse corpo mental, onde é um processo de manifestação sem formas. Então, se eu tenho vários corpos, eu tenho a possibilidade de me manifestar em outras dimensões que não só a dimensão intrafísica. Então, isso já vai ampliando aí. Se eu tenho vários corpos... Essa questão aí de vários corpos é aquela situação do holossoma. Tá. Corpo físico, corpo emocional, certo. O corpo de ligação, que é o energossoma, e o corpo mental, do discernimento das ideias. Então, eu posso deixar, por exemplo, o meu corpo físico deitando na cama, descansando, e sair do corpo lúcida, ou seja, a consciência passa a atuar lúcida num outro corpo, num outro veículo. Depois ela encaixa, faz a coincidência de novo, mas há essa possibilidade. E se eu tenho vários corpos, e se eu tenho manifestações de várias dimensões, eu posso então ter uma vivência continuada através das múltiplas vidas, alternando entre um período extrafísico com o corpo físico, um período intrafísico com o corpo físico. Em tese, não é assim a vivência? Eu tenho vários corpos. E se esses corpos eles se revezam, eu então posso ter uma possibilidade, né, que a gente está aqui experimento, a gente tem um ciclo de existências. Então esse momento evolutivo, esse aqui e agora, ele é basicamente um retrato. É como se fosse um ponto dentro desse contexto. A gente fez um recorte de uma vida humana. Então essa alternância aqui, ele é bem importante, esse conceito de múltiplas existências, para a gente começar a entender alguns conceitos bem importantes para o curso intermissivo. Então agora a gente vai começando mais a entrar em alguns conceitos que precisam, né, que a gente compreenda antes de entrar no processo do curso intermissivo. Então esse aqui, ó, a serialidade, ou múltiplas existências, ou ciclo existencial. Pode ser qualquer uma dessas denominações. Então vamos aqui para essa ilustração. Aqui é uma vida humana, aí a pessoa passa pela morte biológica e fica no extrafísico. Aí nasce de novo, volta para a vida humana, passa pela morte de novo, do corpo físico, curso intermissivo, volta, vem e volta, vem e volta. Então, a nossa história, digamos assim, consciencial, é de uma série bem longa dentro desse processo de alternar a dimensão de manifestação. Então, as pessoas estão lúcidas para isso? Não.
de certo modo, não são só, às vezes, vivências positivas que a gente tem. E trazer isso não nos ajuda. Então, o que a vida humana ela é tão útil para a gente? Porque nós vamos ganhar um cérebro novo, sabe assim, começar um curso novo, caderno novo, tá tudo novo. O histórico de vida é o mesmo, você está trazendo, mas você está tendo uma oportunidade de uma nova conjuntura, de uma nova convivência, e isso pode nos ajudar muito a amadurecer. Então, o sentido maior da evolução consciencial é criar uma estratégia em que a gente amadureça, que a gente cresça enquanto consciência. Então, toda a conjuntura é feita para isso. Tem alguma ligação com o espiritismo? Assim, ligação que eu falo, vai ser a mesma crença? Os conceitos, reencarnação? é isso. Os conceitos, por exemplo, dentro do que a gente tem das crenças religiosas, uma das que trabalha com essas ideias de multidimensionalidade, multisserialidade é o espiritismo. Qual que é a grande diferença? É que, de modo técnico, a gente não atua com dogma. Então, não tem um dogma religioso respaldando ou limitando essa autopesquisa. Então, dentro do contexto da conscienciologia, é um contexto técnico, didático, que você, através do princípio da descrença, da experimentação, é quem vai dar o tom. Até onde você vai, até onde não vai, qual o seu investimento. Não tem uma regra, não tem um teto para que você amadureça. Nós somos aqui, basicamente, agentes de divulgação da própria autoexperiência, mas aqui não tem um contexto onde eu diga, ó, isso aqui a gente não pode fazer, ou isso aqui a gente não pode experimentar, porque tem um ser supremo ou alguma coisa que nos limita. Não tem. Aí depende da autoexperimentação de cada um. Cada um que tem, esse é um paradigma de entender, e cada um tem seus paradigmas pessoais, seus limites pessoais, né? Limites e possibilidades. Então você acredita que não há tipo um limite de evolução que a gente não precise ressomar, ficar apenas no plano espiritual? Olha, eu penso que dentro do que eu já vi, de que já li, da minha própria experiência, eu não tenho como. Eu estou nesse ciclo aqui ainda. Mas do que a gente já vê, que é trazido por autores e pesquisadores nessa área, até onde, por exemplo, o professor Valdo deixa lá a teoria da consciência livre. A consciência livre seria essa que já resolveu tudo aqui e aí não precisa mais de corpo físico. Ela vai passar a atuar num outro ciclo que não é esse, de corpo físico, corpo extrafísico. Há essa hipótese. Eu não vivenciei nada ainda, mas dentro do que a gente tem de hipótese evolutiva, essa é uma hipótese, da consciência realmente ficar livre. Até o que a gente conhece das pesquisas, para a gente chegar lá, a consciência vai amadurecendo muito. O que leva ela a chegar numa condição dessa? O nível de investimento que ela faz na sua própria maturidade. Considerando que essa própria maturidade inclui muita assistência. Então, quanto mais ela consegue fazer isso, de modo mais abrangente, de amadurecer ela própria e fazer mais assistência, ela vai avançando numa espiral que daí a pouco ela não precisa mais do caderno novo, do cérebro novo, ela não precisa mais ter que interagir com alguém que ela tinha dificuldade, porque aquilo já foi tudo resolvido. Então, é uma tendência de que as coisas vão né, crescendo nesse nível. Agora, depois daí, eu acho que é uma teologia, sim, que a gente não conhece e não pode experimentar. Então, aquilo que a gente não experimenta, a gente levanta uma hipótese e deixa lá para, né, de repente, alguém experimenta e traz para a gente um help aí, uma ajuda. Mas dentro do nosso contexto, eu acho bem interessante a gente entender essa nossa condição de que a gente tem um ciclo, porque isso, pelo menos a mim, dentro do meu laboratório pessoal, conseguiu assim me ajudar em compreender muita coisa. Então, eu achava, quando eu era desde criança, adolescente, eu ficava, não me cabia na cabeça que você ia aprender nessa vida, fazer tudo. Não tem sentido. Não, depois você vai lá, ficar lá, sei lá, esperando o juízo lá parada. Gente, pra que eu aprendi tanto? Como é isso?
Então não tem sentido, vou aprender nada, vou fazer nada nessa vida, vou sentar aqui e esperar. Então eu tinha umas coisas assim, umas inquietações com relação a propósito, com relação a para que eu vim. Então isso desde pequena, que eu ficava, não, deve ter um sentido, eu vim nessa vida para fazer alguma coisa e não é só crescer, reproduzir aquelas coisas. Então essa condição íntima que a gente tem do propósito de vida, hoje a própria ciência convencional, né, já coloca que uma das coisas mais importantes para a qualidade de vida, bem-estar e longevidade é propósito. Se a pessoa não tem um propósito, que não é trabalho, né, mas uma causa, digamos assim, para ela, né, se engajar e defender, ela tem uma qualidade de vida inferior. Isso já, as ciências aí convencionais já falam sobre isso. Então, isso ajuda. Então, eu vou trazer alguns conceitos agora que são importantes para a gente entender o curso intermissivo. Então, nós vamos considerar aquele ciclo. Então, se nós temos um ciclo, nós passamos um período antes dessa vida humana no extrafísico. Então, isso está tranquilo, né? Já ficou claro. Antes dessa vida, a gente tem um período lúcido com o corpo extrafísico, ou seja, sendo a gente mesmo, numa condição extrafísica antes de vir. Então, alguns conceitos. O conceito de programação existencial. Então, nós vamos considerar que a maioria das pessoas que tiveram, né, a gente vai considerar aí o curso intermissivo, ele tem uma relação muito grande com a condição de programação de vida, né, numa condição de otimizar, de melhorar a performance da pessoa para ela cumprir a sua programação existencial. Sabe, quando a pessoa tem um projeto na faculdade, antes de começar, sei lá, o mestrado, você não tem aulas? Então você começa a ter aulas, tem orientação com o professor, que é para você conseguir fazer aquela pesquisa, conseguir o sucesso naquela pesquisa. Então a programação existencial, ela é toda planejada e calçada em função do que a pessoa vem fazer, e o curso intermissivo, nós vamos ver aí, tem um dos objetivos que é chancelar, ajudar a pessoa nesse planejamento, para que ela faça o planejamento bem assertivo do projeto de vida dela. E aí, quando a pessoa consegue fazer esse projeto de vida de modo bem assertivo, nós vamos considerar que a pessoa é um completista, ou seja, ela entregou o trabalho no prazo, deu tudo certo, tudo aquilo que o professor solicitou ela fez, né, fazendo essa analogia aí com os trabalhos universitários e acadêmicos. Então, a gente tinha aquele programa, cumpriu aquilo tudo, e aí tá, beleza, completíssimo. Posso agora até fazer uma outra coisa, direcionar de uma outra forma para a próxima existência, porque eu não deixei pendências, eu fui um completista. E um outro conceito bem interessante, que é de evolução, que a gente tinha falado. Então, a base de toda essa ideia, para que a conscienciologia existe, para que essas ideias avançadas, para que um curso intermissivo, o que vão parar para fazer isso lá, os consciências mais avançadas, fora do corpo? Para nos ajudar a avançar nessa espiral evolutiva. E aí não é a evolução de Darwin, não é da biologia, mas intraconsciencialmente. A pessoa com ela mesma, se melhorando, se burilando, num contexto de maturidade, de assistencialidade, de visão de conjunto, de discernimento. Então, esse que seria essa condução para essa aspiral evolutiva que é impulsionada pela maturidade consciencial. Quanto mais maduro a gente fica sobre nós, sobre o cosmos, sobre tudo, mais a gente avança e consegue ter uma visão de conjunto para essa evolução consciencial. Um outro conceito importante é o conceito de cosmoética. Então, nós vamos pegar essa ética humana, que não é padronizada, porque, veja, a ética humana hoje, ela depende muito de cultura. Uma cultura, uma coisa é antiético, é erradíssimo. Você vai para uma outra cultura e aquilo pode. Não, aqui, isso aqui é permitido, né? Aqui pode apedrejar a mulher. Não, aqui é feminicídio, não pode não. Então você vê que a ética,
humana ainda, convencional, as leis, as convenções jurídicas, civis, é tudo muito ainda calçado num processo de sociedade, intrafísico, humano, limitado a um contexto mesológico que vem ali com várias influências, às vezes muito antigas, em contextos mais imaturos, limitantes. A cosmoética, ela está, digamos, é uma ética do cosmos, é uma ética da consciência, independente se ela está atuando em qual é a região, qual é o país, qual é a dimensão, se ela está no corpo ou fora do corpo. É um conjunto de princípios e valores norteadores da consciência e que são basicamente definidos por ela própria. Ou seja, à medida que ela avança, querendo amadurecer e aí construindo o seu próprio código pessoal de cosmoéticas. Não interessa porque aqui a lei permite, eu vou apedrejar a mulher. Não, aqui a lei não permite, problema nenhum. Não vou fazer isso porque o meu código pessoal de cosmoética não permite. Sou eu que determino para mim. Tanto faz eu estar aqui no intrafísico, como eu estar projetada no extrafísico. Isso para mim, aonde envolve algum processo que não seja o melhor para todos, essa é uma regra assim, que a gente poderia colocar na cosmoética, é que aconteça o melhor para todos. Nós temos uma tendência intrafísica, uma tendência ainda das defesas do que é nosso, do que é próprio nosso, e às vezes a gente quer puxar ali, né, uma coisa para atender àquela demanda, às vezes, de parentesco, de amizade, de afetividade. Dentro do processo da cosmoética, isso se expande para essa ideia de que aconteça o melhor para todos. Às vezes, o que é o melhor para todos, às vezes naquela situação nem vai ser o melhor para mim, mas eu entendo que cosmoeticamente aquilo foi bom para mais gente, então estava correto, mesmo que eu não tivesse, digamos, tido um benefício imediato. Então a cosmoética, ela expande, ela põe a gente em um contexto que não é uma lei aqui, não é uma coisa só de um vínculo, de amizade, é um negócio de pensar grande em todas as consciências. Assim. E aí a gente vai aprendendo, tateando, cada um no seu ritmo vai fazendo seu código pessoal e tentando melhorar isso. Um outro conceito são os evoluciólogos. Quem são os evoluciólogos? Então nós falamos que a consciência tem aquele, né, do espiral evolutivo, vão melhorando, vão aprendendo, vão crescendo, aquilo vai de um modo. Então dentro desse contexto nós temos uma escala evolutiva, que é essa escala do espiral. A pessoa estava numa condição, daí ela melhorou na outra vida, já foi para uma condição diferenciada. O evoluciólogo é aquela consciência que está numa condição já de vivência de grupo, com uma visão de conjunto maior, porque já experimentou muita coisa, já liderou muito grupo, já fez muita assistência e que determinado grupo ele conhece muito bem. Então tem uma visão de conjunto de vidas, digamos assim, daquela pessoa, daquelas pessoas daquele grupo. Então são essas consciências mais evoluídas do ponto de vista dessa escala, mais que os alunos, digamos assim, que fazem parte do curso intermissivo. Então são esses evoluciólogos que, como se fosse assim uma espécie de gestores, não só professores do curso intermissivo, mas eles fazem uma espécie de gestão, de ver quem que já está com um saldo na ficha legal, que já dá para ter uma aula. Digamos que a pessoa aqui na vida humana, ela já estuda tanto uma coisa, já está perita aqui. Pô, se você for fazer um curso disso aqui, você vai aprofundar esse negócio. Sua cara é gestão, vamos lá dar um curso tal. Nossa, se você estudar, porque ele conhece as características, sabe o traçado, digamos assim, que aquela pessoa vem, e aí tem uma condição chamada ficha evolutiva pessoal, que não é um papel, mas assim, é o histórico de tudo que a gente viveu. Então, esses evoluciólogos, eles fazem a gestão de quem que já tem condição de estar se preparando melhor para essa vida humana com temas avançados. Essa pessoa aqui já, vamos agilizar, vamos fazer um intensivo com ela. Então, são eles, assim, basicamente os responsáveis
pelo curso intermissivo. Ok? Então, o que é esse danado de curso intermissivo? É o conjunto de disciplinas ensinadas de acordo com o programa, que é tratado uma série de aulas mesmo, como a gente está tendo aqui, só que às vezes muito mais com experiências teáticas, ou seja, teórica e práticas, administradas a consciência no extrafísico. Então, quem são os alunos? As consciências que estão no extrafísico. Num determinado contexto evolutivo pessoal, isso que a gente estava falando, a pessoa já está pronta para dar uma avançadinha durante a intermissão com o objetivo do completismo da PROEX. Então, os evoluciólogos, eles veem ali, poxa, o William, se botar ele para fazer um curso, der uma ajustada, ele vai arrasar na próxima vida, vai cumprir lá a sua programação. Vamos levar o William para o curso intermissivo. São pessoas físicas? Sim, tiveram vidas humanas, igual a gente, num determinado contexto, mas agora estão atuando extrafisicamente, pelo menos os do curso intermissivo. Nós podemos ter evoluciólogos aqui? Sim, porque no revezamento, tanto no nível evolutivo da escala, digamos, do vírus até o serenão, aquela consciência avançada que a gente falou que não precisa mais. A gente tem vidas intrafísicas e vidas extrafísicas. Então pode ter um evoluciólogo aqui na vida humana ajudando algum determinado grupo, pode. E aí às vezes ele está até discreto lá, ninguém dá a mínima, mas o cara está fazendo a gestão, às vezes ajudando um grupo aqui, para quando esse grupo chegar no extrafísico, fazer um curso intermissivo ou melhorar. Mas o que a gente está falando desses agora são os que estão no extrafísico, lá como consciência extrafísica, né, e que nos ajudaram a fazer esse curso intermissivo. Então, nesse curso intermissivo, ó, tem experiências teórico e práticas. Então, muitos de nós intermissivistas, nós vivenciamos os ambientes que íamos renascer, como é que era, sabe? Estudo de caso. Ah, então tá bom, eu vou nascer em tal cidade, eu vou escolher tal profissão, isso aqui vai me ajudar nisso, nisso e nisso. Eu acho que é legal para você. Então vamos lá, vamos conhecer o ambiente que você vai conviver. Então, traz a gente extrafisicamente, observar às vezes uma universidade, a família, o contexto, para a gente poder ter mais sucesso. Então, a gente estuda didaticamente. Característica da família. Hoje a gente reclama, né? Às vezes tem um negócio, como é que eu estou aqui e tal. A maioria estudou tudo, ó. Você vem para ajudar tal pessoa com esse traço. Sabe fulaninho, ó? Fulaninho, ele vai te dar uma exigência aqui, mas isso aqui é que você tem que ajudar ele, porque ele vai lhe ajudar muito naquilo. Então, toda essa condição que a gente acha mais difícil, né? Até assim, essa conjuntura que às vezes a gente, basicamente faz parte de todas as escolhas. E vamos lembrar, o objetivo não era agilizar, não é que fique mais madura. Então, para eu ficar mais madura e para agilizar, eu tenho que ter mais tarefa. Tem como o curso intermissivo ser um planejamento para a gente ter menos tarefa. Porque agora eu estou preparado, eu estudei cosmoética, eu estudei assistencialidade, eu vou ter mais condição. Então, o orientador conversa lá com a gente e tal. Que tal esse pai e essa mãe? Que aí, ó, você resolve isso com ele assim, assim. Essa daqui resolve assim, você já resolve isso, ajuda esse grupo aqui. E a visão sempre é maior. À medida em que a gente vai amadurecendo e evoluindo, a gente vai saindo do umbigo, que a gente chama dos processos mais ego-kármicos, ou seja, só meu, para o processo grupo-kármico, que envolve o processo dos grupos mais próximos, até que a gente tenha resolvido tudo e chegue no polikarma, que aí não é mais uma questão de quem está próximo, se é família. A pessoa já consegue ter uma visão de conjunto e assistir, mas até a gente chegar lá, a gente vai se resolvendo. E uma das cláusulas do curso intermissivo é essa da gente ajudar a se resolver mais rápido. Então a gente põe lá. O orientador pergunta, a gente fala, pode colocar esse desafio aí? Fichinha, bota aí, eu cumpro. Aí às vezes chega,
e aí começa a reclamar, né, uma tal de reclamação da vida, do cosmos, da unha encravada, do não sei o quê. Mas foi a gente que fez esse tipo de escolha e planejamento, a maioria que está lúcido e que teve essa oportunidade. Então, quais os objetivos? Otimizar o completismo, né? Ou seja, para que a gente tenha sucesso. Eliminar as automimeses. Vamos entender aqui, auto-mimese de mesmo, inúteis. Ou seja, para que a gente vacine, digamos assim, aquelas bobagens que a gente já vem fazendo há não sei quantas vidas. Fui numa vida tal, tropecei nessa bobagem, estava tudo muito bem, eu me envolvi nesse contexto, não fui completista. Cheguei numa outra vida, de novo, estava indo tudo tão bem, daí eu tropeço de novo nessa mesmice e repito, em vez de avançar, crescer, ampliar os paradigmas, né? Trazer uma coisa mais avançada, eu repito o que eu repeti antes. Então, isso que a gente está chamando aqui de auto-mimese. Inúteis, ou seja, tem coisa que a gente vai ter que repetir? Tem, porque né, a gente nasce, cresce, tem papel de mãe, de filho, muita coisa a gente repete. Mas existem algumas repetições que são extremamente desnecessárias, elas não estão na Proexis. Então, a gente estuda isso para não ter essas repetições desnecessárias. Estuda também o último incompletismo. Exatamente, as falhas da última vez, da última tentativa, são extremamente importantes para a gente saber, ó, o meu negócio é aqui, eu falho aqui. Então vamos estudar isso. Vamos ver por que você está repetindo isso, falhando exatamente nesse ponto. Então no curso intermissivo você é ajudado para a gente chegar no complexo. Um catalisador do autorrevezamento. Ora nós estamos aqui na vida intrafísica, ora nós estamos na vida extrafísica. Ela já dorme também, extrafísica? Pode ou não, através da projeção, da projetabilidade, estar com lucidez ou não. Mas que há uma descoincidência, uma soltura mínima sempre que a gente dorme, há um desencaixe fisiológico e parafisiológico. Mas a gente pode, através da projeção lúcida, sair utilizando o outro corpo de forma lúcida e usar o princípio da descrença, experimentar tudo, ver tudo, marcar entrevista com o evoluciólogo. Então, a pessoa que vai experimentar, mas há uma possibilidade sim. Então, você vê, a gente está numa vida humana, mas a gente tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio com a vida extrafísica, através do holossoma, que nos permite isso. Então, o autorrevezamento. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Então, a turma que eu ajudo aqui hoje, pode ser que seja a turma que vai me ajudar amanhã. Então, no alto, tanto do meu processo, né, esse do autorrevezamento, para que eu pegue o bastão, mas também para o hétero-revezamento, para que a gente ajude, seja ajudada e que depois, na outra vida, eu pegue de novo de onde eu deixei. Então, a gente vai ficando, evitando aqueles altos e baixos, tendo uma vida após vida um pouco mais linear as manifestações, né? Uma coisa mais linear. Aumentar a produtividade evolutiva, ou seja, ninguém vem aqui a passeio, ninguém vem aqui para desfrutar água de coco, camarão e o mar de Natal, apesar de ser maravilhoso. Ninguém vai dispensar, mas nós temos alguma coisa a fazer do ponto de vista da evolução. A gente tem que produzir a nível da evolução, trazer esses conhecimentos e implantar aqui nessa dimensão. Então, o intermissivo vai nos ajudar nisso também. A gente ter essa ideia de que não veio aqui a passeio, que tem que produzir, tem que ter um rendimento evolutivo. Qualificar e ampliar a assistencialidade. Então, esse contexto aí da assistência é importantíssimo. Vocês vão ver, vão ler, tudo que vocês assistirem, falarem sobre evolução, dentro da Conscienciologia ou fora, vocês vão ver que permeia tudo a questão da assistência. Sem a assistência não há evolução. E às vezes a pessoa vai e demora um tempo para descobrir isso. A partir da autoassistência até a heteroassistência. E o curso intermissivo também ajuda a gente a planejar aquilo que a gente falou. Planejar a própria vida mesmo.
Como é a conjuntura, quem vem, não vem, se eu vou ter filho depois não vou, peraí, eu trago mais 2 comigo, não trago, não, deixa eu... Então toda essa conjuntura da vida humana é discutida com os evoluciólogos. Então o intermissivista quem é? Somos nós, os alunos autoconscientes dessa responsabilidade, desse background, digamos assim, de conhecimento que nós tivemos antes de vir para essa vida humana. Então, uma coisa que me chamou muita atenção no meu laboratório pessoal foi a primeira palestra que eu fui assistir de Conscienciologia. Não sabia nem o que era, uma amiga me chamou e eu já estava querendo ampliar meu paradigma. Eu sabia que estava limitado essa coisa só do paradigma convencional, mas nunca tinha ouvido falar em Conscienciologia. Só o nome é a primeira vez. E daí eu fui lá na palestra e eu fiquei muito impressionada, porque cada coisa que o professor dizia é como se eu soubesse exatamente. Tinham coisas que eu sabia a definição. Eu falei, não é possível, não é possível. Isso é telepatia. Eu estou aqui, estou captando a telepatia do professor e estou pegando esse conceito, porque eu nunca ouvi falar disso. Você já tinha estudado telepatia? Já tinha. Essas coisas dos fenômenos, assim, eu já tinha ideia, já tinha lido muita coisa sobre parapsiquismo, já tinha ido em congresso espírita, porque eu queria entender essa realidade mais ampla. Para mim era certo de que a realidade não podia ser só intrafísica. E aí foi bem impactante, né? Eu passei a semana inteira com aquilo. Como é que eu sabia que ele ia falar de holossoma? Eu nunca escutei essa palavra antes, então eu sabia. Dentro do contexto, claro que tem o acoplamento, que a gente pode. A gente falou de leitura das energias, pensamentos e sentimentos, então era possível também a própria telepatia, mas basicamente o que eu concluí dentro da minha experiência é que eu estava revivendo conceitos do curso intermissivo. Então depois eu fui fazer um outro curso, e aí eu fiz um teste dos 700 experimentos, que depois eu vou mostrar para vocês, e assim, eu não tinha dúvidas que eu era aluna de curso intermissivo. E aquilo fazia todo um sentido de anos de incompreensão, assim, tá faltando alguma coisa, alguém tá faltando me dizer alguma coisa. E aí quando eu fiz aquele teste, que eu vi, eu falei, isso, eu sou intermissivista, agora sim explica tudo. Então foi a partir dessa ideia, esse nome curso intermissivo me chamou muita atenção, que eu realmente fui pensar em estudar e aprofundar essas ideias. Então, o intermissivista somos nós, né? Que tem essa relação direta aí com esse contexto de estar lúcido para isso. Então, como é que a pessoa sabe que vivenciou o curso? Vocês perguntarem assim, e aí, Yara, agora você me fala como é que a pessoa tem. Então, tem um teste dos 700 experimentos, que é esse tratado, que foi ele que eu tive acesso a primeira vez, que tem umas perguntas, e nessas perguntas você responde se sim ou não, tal, e no final o professor Valdo Vieira diz assim, se você conseguiu responder sim a maioria dessas questões, muito provavelmente você é um intermissivista. E aí eu comecei a ler o que era curso intermissivo, o que você aprendia lá, essas coisas todas. Mas uma condição assim, básica, que acho que a primeira pergunta do teste é: a pessoa admite a imortalidade da consciência? Veja, o intermissivista estava lúcido no período extrafísico, fez curso, vivenciou, muitas vezes tem parapsiquismo, tem essa sensibilidade, essa condição de interagir multidimensionalmente, e ele não pode ter dúvida com relação a esse contexto. Então, quando a pessoa tem muita dúvida, ou não admite, provavelmente ela não foi intermissivista. E isso eu falo de dúvida, não é que a pessoa, certo, já fui, mas assim, intimamente, a pessoa sabe que esses conceitos caem bem, tipo assim, ela não vivenciou ainda, mas aquilo tem uma certa aceitação. E aí a pessoa vai estudando isso e vai concluindo que realmente é. Então, a pessoa tem que fazer essa avaliação. E assim, se eu admito que não tem imortalidade, eu admito o processo de vidas sucessivas, eu admito que isso é uma possibilidade, isso não quer dizer que a pessoa vivenciou, mas ela admite
que isso é uma realidade que justifica e que tem uma lógica multidimensional. Então, isso são duas perguntas bem importantes para a gente suspeitar aí se é intermissivista ou não. E aí, o professor Val traz é uma pensata que eu achei bem legal. Há de admitir sem sacrifício, completamente pacificado dentro dela. É aquela condição, não é que ela está lutando com ela mesma para admitir aquilo é um negócio muito difícil. É uma coisa natural que a pessoa às vezes fica até sem saber, igual eu. O que isso é natural para mim, se estou vendo agora pela primeira vez? Então aquilo tem uma certa naturalidade, uma certa pacificação, né? Então vamos lá para os pré-requisitos para o curso intermissivo. A gente falou um pouco, né, como é que basicamente o evoluciólogo, essa consciência mais evoluída, faz aí um levantamento do grupo, mas nós temos que ver a paradutidade intermissiva, que é o quê? É a pessoa que já é um adulto consciencial, ou seja, quando ela está fora do corpo ou aqui na vida humana, as atitudes dela são atitudes maduras. Então a gente está chamando de fazendo uma alusão, uma para-adultidade. Para porque está no extrafísico. Mas a pessoa já é madura, já é centrada, lúcida, consciente. Então ela aqui ó, ela enfrenta o processo dos interesses, dos conflitos dela com uma certa desenvoltura e tem um saldo positivo na ficha evolutiva pessoal. Ou seja, a pessoa às vezes não sabia nada dessas ideias. Às vezes não tinha nem muito traquejo com essas coisas, mas ao longo da vida, de forma mais empírica, digamos assim, ela foi desenvolvendo traços de assistência, de maturidade, numa área ou noutra que a gente vai ver, e ela conseguiu então esse pré-requisito. Outro pré-requisito. Está indo para onde? É passar pela segunda dessoma. Lá vem um conceito novo. Nós falamos que há o descarte do corpo biológico. Então, a consciência não morre. A consciência, ela descarta os veículos de manifestação. Quando esse corpo aqui não dá mais para continuar, o que a gente faz? Descarta. A consciência não acaba. Ela fica no extrafísico, corpo extrafísico. Então, o conceito mais apropriado para essa condição não é a morte, porque o conceito morte, querendo a gente ou não, ele está associado ao fim, a ponto final, finitude, termo, ruína, mas não é isso que ocorre com a consciência. Então a proposta é um conceito que atenda a esse fim, que é dessoma, desativação do corpo físico. E aí há uma segunda dessoma, quer dizer, a primeira do corpo físico, aquele que a gente enterra, vira osso, pó, queima, não sei para onde vai, né? Cada um faz o que quer com ele depois. E o segundo seria, lembra do energossoma, aquele invólucro energético que está lá junto com o corpo físico e o corpo extrafísico? Seria a limpeza, a depuração dessas energias que estão vinculadas mais à última vida. Isso vai deixar a consciência mais lúcida, menos vinculada ao último contexto, ajuda ela a ter uma visão de conjunto maior. Então, essa limpeza das energias que tiveram lá do último energossoma ajuda muito na ampliação da lucidez da consciência quando está fora do corpo, lá depois da primeira dessoma, que é do corpo biológico. Não experimentar uma vida humana trancada, ou seja, a pessoa já tinha nas vidas anteriores algum traquejo de projeção consciente, de mexer com o parapsiquismo, de experimentar esse contexto das bioenergias. Então, isso é um dos pré-requisitos aí para os demissivos. Não viver mais uma vida humana crítica com interprisão, ou seja, a pessoa, nós temos nossos débitos no saldo, então temos ainda num contexto. Mas não estamos mais naquela condição de dever tanto que não dá nem para eu pensar em mim agora, nem eu ter que ressarcir aquele grupo menor que estou ali vinculada. Não dá nem para eu pensar num projeto maior, quando a pessoa está nessa condição de interprisão, ela não consegue nem, digamos assim, planejar ou se envolver com programação existencial de vida, porque ela tem uns débitos que tem que pagar e aquilo é prioridade, ou seja, ela primeiro precisa se ressarcir
daquelas condições mais críticas, em outro momento ela consegue ficar mais liberada. Que, considerando a lei de causa e efeito, né, que a gente chama de holokarma, não tem jeito. Tudo que a gente faz tem uma causa e efeito perante o cosmos. Então tem um processo de causa e efeito. E não adianta dessomar, livrar do corpo físico, livrar das bioenergias. Esse contexto de causa e efeito é intraconsciencial com as outras consciências. Não tem como fugir disso. E aí alguns temas de aulas para a gente pensar. Coisas que, às vezes, a gente tem uma ideia sobre algum tema desse que a gente nunca nem leu, nem nada, mas aquilo é tão natural, aquilo é um conceito. Às vezes é que a gente traz isso do curso intermissivo. Então, alguns temas que a gente estuda lá. Abnegação. A pessoa se torna um auto-imperdoador e um hétero-perdoador. Dentro daquela lei do holokarma, da causa e efeito, a pessoa vai ser mais rigorosa com ela mesma. Então, com as suas ações, ela vai ser mais dura, mais enérgica. Não vai admitir, dentro do código pessoal de cosmoética, estar pisando na bola. Mas, em comparação a isso, ou em compensação, com relação às atitudes alheias, a gente aprende a ser mais perdoador, a ser mais, né, digamos assim, eu quero dizer complacente, mas não é isso. De ser um pouco mais paciente, de compreender, de entender a condição do outro, de liberar, de assistir. Agora, com relação a gente ser mais enérgico, na questão de não estar passando a mão na própria cabeça. Autoconscientização multidimensional, então a gente estuda essa condição de poder estar lúcido em qualquer dimensão, mesmo quando vier para a vida humana. Assistenciologia, através da prática do parapsiquismo, isso aqui é uma regra do curso intermissivo. Conceito de cosmoética, então a gente tem aula sobre essa ética universal. O processo da genética, a gente estuda exatamente para não ter problema com o corpo físico. Vamos entender que genética é, como é que é, qual a possibilidade de, com essa genética, eu ter algum problema. Então eu tenho que ter muito cuidado, por exemplo, com a alimentação, porque eu vou nascer num contexto onde as pessoas não comem muito direito, digamos, a pessoa é tudo obesa, no grupo, já tem esse gene, então eu vou ter que ter cuidado. Eu vou lá, mas eu não posso ficar igual a eles. Então a gente estuda genética também. Esse holochakrologia a gente pode entender por energologia, é o estudo das energias, do domínio energético, a manutenção da maturidade, como é que vocês vão ficar lúcido depois que voltar para o corpo. O processo da inversão existencial é um que aprende muito a inverter o fluxo do nosso desempenho, fluxo contrário, digamos, da sociedade. Ou seja, desde cedo, começar a calçar tudo, pensar em estabilidade financeira, correr atrás desde muito jovem de maturidade, de intelectualidade, ou seja, não perder aquele tempo quase que natural de ociosidade da juventude, que tem como se tivesse mais tempo, vai ali mais light, né? Às vezes deixa para depois eu resolvo isso, depois eu aprendo isso, depois faço aquilo. A inversão a gente inverte, traz os conceitos e princípios evolutivos desde a juventude, então começa a priorizar as coisas já pensando no projeto de vida, já planejando o que precisa ser feito para ser um completista. Então desde jovem já começa a pensar nisso. Aqui os fundamentos da vivência do serenismo, ou seja, dessa consciência mais avançada, o serviço assistencial do esclarecimento, de ajudar as pessoas esclarecendo. Então são algumas das, aqui ó, policarmologia, aquilo que eu estava falando, a vivência da lei de causa e efeito no policarma. A gente estuda isso, como é que a gente vai. Dinamizar as sondagens retrocognitivas, conhecimentos para trás, ajudar a rememorar alguns aspectos de vidas anteriores para ajudar a não cometer os erros.
Então, há esse processo de vidas passadas, há uma apologia muito grande, né? Que a pessoa quer saber quem foi para se vangloriar para isso, para aquilo. O objetivo de uma retrocognição ou de conhecer para trás é sempre didático. Se não for dessa forma, não é saudável. É didático para a gente aprender. Poxa, naquela vida eu fiz isso assim. Não, agora eu posso melhorar. Isso aqui eu vou avançar. Então, basicamente, para a gente fazer isso, e no curso intermissivo, tinham aulas onde a gente voltava para contextos assim, rememorando e lembrando, de contextos anteriores de vida, exatamente para estudar onde é que foi o mata-burro, né? Onde é que eu tropecei. Ó, isso aqui você não vai fazer mais, isso aqui você já fez em 2 vidas, tá vendo? Aqui. Então, vamos adiante. E quem eram esses alunos de curso intermissivo? Quem éramos nós, então, antes de serem intermissivistas e vir para essa dimensão? E tem alguns grupos que, a partir desses grupos, digamos assim, eles tinham mais facilidade de melhorar essa maturidade, de ter uma ideia mais avançada sobre a própria evolução a partir do desenvolvimento aí. Por exemplo, os alquimistas, ex-alquimistas, né, daquele pioneiros da ciência, dos processos dos enciclopedistas, porque eram pessoas que estavam já ávidas por aprender. Então, elas tinham uma facilidade e um interesse de querer avançar, nesse caso, através do conhecimento. Então, elas já tinham sinapses para avançar em conhecimentos mais amplos. Então, eram fortes candidatos. As pessoas também que fizeram muito assistência, ou seja, ela não estava aqui nessa linha do conhecimento, mas ela fazia muita assistência. Ajudava, seja em qualquer, ou na religião, ou como uma curandeira, ou como um médico, ou com alguma coisa, a pessoa fazia muita assistência, ajudou muita gente. Então isso qualificou também essa pessoa para o curso intermissivo. E alguns cidadãos mesmo, de todas as sociedades, mais lúcidos, aquelas pessoas que já tinham uma visão de conjunto melhor, que tinham mais liderança, que se destacavam, que tinham um nível de cosmoética já íntimo, não sabia nem o que o nome era cosmoética, mas a pessoa já tinha uma retilinearidade da vida, isso ajudava também. Uma grande parte de intermissivistas saiu desse processo da Grécia Antiga, do helenismo, de múltiplas linhas de cognição. Por quê? A Grécia era um berço do conhecimento, da filosofia, inclusive dessas ideias mais avançadas, né? Hoje que a gente tem muita coisa hoje na sociedade, até hoje, das ideias que são básicas lá daquele período do helenismo. Então eram pessoas que já estavam mais aptas a avançar também nos conhecimentos. Ou alguma pessoa que, digamos, era um gênio, ela estava acima da média de inteligência ou de atitude, porque às vezes o gênio não era o mais inteligente, era aquele que era mais esperto em termos de atitude, né? Então, também. O processo do parapsiquismo, daqueles também que estavam vinculados a algum tipo de seita, algum tipo de religião, que trabalhavam com esse processo de iniciação, de soltura do parapsiquismo, de interação com a multidimensionalidade, né, que já trabalhavam ali, já tinha essa facilidade. A categoria também de inventores, descobridores, o processo aí de criatividade, de heurística, também ajudou a esse grupo. E a gente tem alguns traços. Então, assim, imagine que desses grupos tem alguns traços que foram pensados lá pelo evoluciólogo e que hoje, na nossa manifestação aqui de intermissivista, a gente apresenta esses traços. Até porque foi treinado, né? Foram traços que foram desenvolvidos. Já tinha alguma coisa ali no esboço e isso foi desenvolvido no curso intermissivo. Então, vamos lá. Autoconfiança, ausência de dúvida mortificadora. Então, o intermissivista, ele não tem mais aquela coisa assim, muito de dúvidas, de desorientação, de entender. Claro que a gente tem muita dúvida com relação ao que fazer, qual é o próximo passo, qual a prioridade, como é que eu vou fazer. Mas são dúvidas dentro já de uma linha de um projeto. Não tem aquela coisa de uma dúvida escravizante ou que imobilize a consciência de só pensar naquele contexto.
autoconscientização, a certeza de possuir um senso de imortalidade, que foi aquilo que a gente falou no início, na essência do micro-universo. Ou seja, a pessoa é autoconsciente de que tem um processo aí multidimensional, que esse processo não é só essa vida humana, não acaba aqui, o caminho ainda é longo. Priorização, aspiração quanto ao aproveitamento útil da atual existência, buscando com discernimento, conhecimento e autoconhecimento maior. Então, lembra que a gente falou da inversão? A pessoa começa a priorizar tudo que é mais importante para a evolução. Se uma coisa não é importante para a evolução, não é saudável, não é mais assertiva para a evolução, aquilo vai ficando para trás. E as prioridades são aquelas que buscam atender o projeto de vida. Então, se eu tenho um projeto a cumprir e eu sei o que eu tenho que fazer, basicamente ou empiricamente, a pessoa sabe, ela vai priorizar as ações. Não é assim em qualquer projeto? A gente descreve lá um plano de ação e tem que primeiro fazer isso, ou depois vou fazer isso, terceiro isso, quarto isso, porque para esse projeto dar certo eu tenho que cumprir essas etapas. Então, esse senso de prioridade do hoje, do tipo, tem que dar uma palestra num feriado, uma quinta-noite, porque isso para mim é prioridade. A minha prioridade é essa, para as outras pessoas podem ser outra prioridade. Dentro do meu projeto de vida, do meu compromisso, da minha condição, eu tenho que trabalhar sábado, domingos e feriados, que a gente tem uma vida e como voluntariado a gente tem que ter outros horários, né, para cumprir. Então isso para mim é tranquilo. Então essa é a condição de priorização. A condição de aceitar a teoria, né, da série X, a gente já falou aqui, de que nós estamos no meio de um processo, de que esse processo é uma série, que nós vamos ainda aprender muito, precisar de outras vidas, de outros contextos para desenvolver e aprender mais. Hiperacuidade, a vivência de inspirações iluminadoras, sobre a pessoa mesma, é aquela condição da pessoa ter umas luzinhas que acendem assim, os insights, e ninguém falou, ninguém nada, ela estava refletindo lá e bingo, isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso, é até esquisito, nunca ninguém falou isso na família, nem sei quem falou isso, mas essa ideia está vindo na minha cabeça. Essa ideia é uma ideia que tem lógica. Imagina que alguém um dia, quando era pequeno, teve uma ideia que precisava ajudar a construir um campus. Que um dia ia ajudar a construir um campus e todo mundo ia estudar naquele campus. A princípio, essa ideia não tinha lógica intrafísica, lógica humana, mas era uma ideia inata, uma inspiração ali dentro do processo e a pessoa estava lúcida para aquele negócio, pescando, né? Opa, peraí, isso tem... O contexto da automotivação espontânea para pesquisa, para os trabalhos energéticos, ou seja, isso é natural. Motivação, trabalho e lazer. Aquilo para a pessoa é um lazer, não é um trabalho. Então, estar desenvolvendo aquelas tarefas é extremamente prazeroso, dá motivação. A parapercepciologia, que são o desenvolvimento das percepções parapsíquicas, que isso vai dando a cada vez mais que ela experimenta uma pacificação íntima, uma tranquilidade com relação à vivência multidimensional. Isso passa a ser natural, não é mais uma coisa que chame muita atenção, porque ela interage com os amparadores todo dia, que ela interage energeticamente todo dia, isso vai se tornando tão natural que não tem mais aquela condição de chamar a atenção um fenômeno, ou de ser tão diferente. Então a parapercepciologia também é um traço do intermissivista, a condição da programação existencial, né? De alguma tarefa, a pessoa tem essa ideia de que tem uma tarefa para desenvolver, tem alguma coisa que é muito importante e que ela precisa desenvolver, então isso é uma condição também importante. As autorretrocognições, ó, que eu falei, a lembrança de processos anteriores, de vidas anteriores, de modo mais coerente, de modo enriquecedor, não traz problema. Quando a consciência tem uma retrocognição que é amparada, que é um processo mais lúcido,
ela não vem para causar problema, ela não vem para desestruturar a consciência. Se tem alguma coisa desse tipo que deixa a consciência desestruturada, ou que aquilo não acrescentou muito, é porque não era muito saudável, ou não era o momento, ou não foi feito do modo certo, que isso é para dar uma tranquilidade, é para acrescentar, enriquecer. A questão da omni-interação, que é a identificação pessoal quanto o cosmos, a vida, o universo. Então, a pessoa ter uma compreensão e ter uma noção, por exemplo, que a gente não está só aqui nesse cosmos, que esse planeta não é a última Coca-Cola do deserto, aquela condição de olhar para o cosmos, se sentir parte, entender que é um contexto maior, que é um fluxo evolutivo, que é muito além da gente, muito além de nós, né? É um contexto muito mais amplo e que tudo interage. Nós estamos em interação, assim temos uma interação energética com as consciências, se o cosmos, né, tem a energia aí do cosmos, está interagindo conosco, e dentro desse contexto da energia, causa e efeito, a gente não tem como livrar. Essa condição do intermissivista inadaptado é interessante, por quê? Porque a gente pode fazer a pergunta, Yara, mas todo mundo que fez curso intermissivo, hoje está lúcido, atuando e consegue estar pelo menos rememorando a sua condição, como é que fica essa condição? O que vocês acham? Da turma que fez curso intermissivo, como é que é isso hoje? Eu acho que nem todos estão cientes ou atuantes. Como tudo, né? Vocês têm uma ideia, assim, para fazer um chute? Uma porcentagem? Quantos chegaram e quantos não chegaram? Uns 30%. Sim, mas vai lá, primeira vez, escutou falar dessa ideia. Quantas pessoas você acha que fizeram esse curso e que conseguiram, aqui na vida humana, tocar as coisas? 30%. Basicamente é isso, vocês estão chutando bem. Então vocês imaginam, vamos imaginar uma classe com 100 pessoas. Então lá, fizeram tudo, 100 pessoas junto, formaram junto, todo mundo teve as mesmas aulas, né? Tiveram as mesmas aulas. E aí, de 25% a 30% é que consegue se encaminhar e botar o projeto de vida nos trilhos. Basicamente, as ideias que o professor Valdo traz, de gente que ele acompanhou no intermissivo, que viu aqui, de 70% a 75% desviaram, não conseguiram trazer para essa vida humana os conceitos, ideias e a própria desenvoltura que tinham no curso intermissivo. Então, há uma falha nesse processo de restringimento que é muito séria, que a gente ganha um corpo novo, né? Tudo novo, vem lá, imagina que foi tudo programado, tudo avisado, mas mesmo assim há uma dificuldade da consciência chegar aqui e fazer. E por quê? Vamos ver então alguns intermissivistas inadaptados e quais são aqueles mata-burros. Quais são aquelas pisadas de bola? Lembra que a gente falou da automimese? Aquilo que era tão fácil fazer, que ele faz, mas era repetindo, não era aquilo para fazer. Então, há uma chance de desviar. Então, o intermissivista inadaptado é aquele que está sem lucidez contra os próprios deveres e compromissos evolutivos. Então, ele agora vive na dimensão humana, mas não consegue se ajustar. Às vezes, nem a vida pessoal humana, que falta alguma coisa nele. Já ouviram falar, né, nessa condição de que a pessoa tem tudo, tem carreira, tem sucesso e está depressivo, ou está triste, ou está angustiado. Mas a pessoa tem tudo, não falta nada, tem uma família ótima, carreira ótima, suporte a vida inteira, mas a pessoa sente essa síndrome de um vazio, de um buraco, que é a falta do tal do projeto de vida, ou a ideia de que sabe que está inadaptado com o que veio fazer. Então, isso dá essa síndrome de que a pessoa se sente com uma melancolia intrafísica, um processo mais de inadaptação. Isso aí a gente vê em várias áreas.
pessoa é o top, o cara de dar inveja do ponto de vista intrafísico humano, e a pessoa, muitos até se suicidam, não conseguem ir adiante, que é um processo intraconsciencial, né? Então vamos ver algumas categorias, alguns que pelo preço, né, algumas condições aí que muitas vezes deixam a pessoa presa e não cumpre o processo acadêmico. Então nós falamos aqui, povo relacionado a conhecimento, intelectuais, aquele grupo todo. Às vezes cai no processo acadêmico, do academicismo, da pesquisa intrafísica humana, do paradigma convencional, e é muito inteligente, muito qualificado, vira um PhDeus, tem pós-doc, doc, mas o cara está infeliz, nem tá essas coisas todas na vida, com todos os pós-doc do mundo, que na verdade não era para ser tanto PH, não precisava nem daquilo. Talvez na programação, mestradinho já estava ótimo. Então, essa condição do academicismo, a gente vê muito intermissivista nessas áreas que se perderam por lá. Em vez de ampliar para o paradigma consciencial, de mostrar o esclarecimento do que é uma realidade mais ampla, cai nesse paradigma e fica. O processo social também, do alpinista social, que ele vai ficando ali no trinômio prestígio, poder, status sociais. Então, o intermissivista, ele tem muita energia, ele tem muita desenvoltura, geralmente é um cara que tem um conhecimento amplo, porque já foi daqueles, digamos assim, que já passaram por várias coisas, muito bem desenrolado, cheio de... E aí, muitas vezes, cai nessa condição social mesmo, do prestígio, do poder, e esquece dos compromissos evolutivos. Os dependentes químicos, aqueles que sucumbiram à mesologia, as companhias ali, o processo das drogas. Então, com o processo do parapsiquismo, essa condição da dependência química, ela torna-se como se fosse mais ampliada, porque a pessoa já tem soltura das energias, a pessoa tem um nível de parapsiquismo, e aí a interação com essas consciências extrafísicas, aquelas que eram os companheiros do passado, antes do intermissivo, cola na pessoa lá, porque, cara, eu lembro de você era o fulano. Então, a pessoa às vezes cai na automimese, vinculada a um processo em função ali das companhias intrafísicas e companhias extrafísicas. Porque nem todos os nossos colegas evolutivos foram para o intermissivo. Então, alguns nos reconhecem e, peraí, quem é essa daí agora que está trabalhando com essas coisas aí, né? Conhece você de outras paragens, e vem, de certa forma, nos cobrar ou reivindicar aquele padrão que a gente tinha anteriormente. Já tiveram essa posição aqui, não na vida humana mesmo? Você se afasta de um determinado grupo porque não está acrescentando mais. Aquilo, não me acrescenta mais, as amizades já estão ficando muito ociosas. E vai deixando aquele povo. Aí, de vez em quando, um encontra e diz, quer saber mais da gente e tal. Então, sempre tem os nossos movimentos de grupos, são grupos mais, que a gente considera, que são mais produtivos, mais, menos ociosos ali. Então, extrafisicamente também, a gente poderia fazer essa comparação, essa analogia, que também somos cobrados por isso. Outra turma é a turma do dinheiro. Era aquela turma que já vidas e vidas só vivia para juntar dinheiro, para aquele negócio todo, e chega nessa vida humana, cai de novo nesse contexto e não consegue parar de ganhar dinheiro, e aí ganha um monte de dinheiro e continua se sentindo às vezes triste, melancólico, inadaptado, o dinheiro não resolve nada na vida da pessoa, porque não era o dinheiro. Ganhar dinheiro ela já sabia de muito, precisava aprender outras coisas. Então tem a turma também dos economistas, tem a turma do egão, a turma dos orgulhosos, que são incapazes, por exemplo, de fazer um voluntariado. Eu sou o cara, imagina, cobro não sei quantos mil por uma palestra, como que eu vou fazer um trabalho voluntário? Seja onde for, estou falando aqui da Intercampo, mas tem tantos outros. Então, a pessoa não consegue
se enxergar é aquela macropeça de um mini mecanismo. Em vez dela ser uma mini peça que ajuda a engrenagem, né, de um contexto maior a funcionar, essa pessoa se sente que é a peça. O resto tudo é insignificante porque ela que é a peça. Então, muitas vezes, tropeça nesse contexto e carreira, estrelismo, esse processo todo, e as tarefas grupais assistenciais ficam. E aí, quando a pessoa... O que vocês acham que acontece com o intermissivista inadaptado? Vamos passar o resto aqui, depois eu pergunto. Cenas dos próximos capítulos. Outro grupo, o da política. Muitos já fizeram isso no passado, daqueles contextos políticos, filosóficos, sociais. E aí, quando se veem de novo, estão fazendo a mesma coisa nessa vida humana e se perdem por aí. Tem a turma também dos promíscuos, né, que não consegue ter uma afetividade e sexualidade madura e tropeça nisso. Então, isso aí já dá para a gente ver que tem várias áreas de tropeço. A gente que tem que saber qual que é a área que é mais fácil de tropeçar, de cair. Por isso que isso é estudado no curso permissivo. Ó. Essa área aqui é um problema, você já mexeu muito com isso, cuidado, senão você vai deixar a sua tarefa assistencial maior, vai cair nisso. Então, a turma da promiscuidade também, e aí começam a reconhecer as velhas companhias do passado, que tinham esse mesmo padrão, que a pessoa às vezes veio para ajudar, e aí ela, em vez de ajudar aquele grupo que estava junto ali, ela cai na mesma condição deles que estão lá. E tem o reciclante. É aquele que se afastou, né, após sofrer um impacto compulsório, e para não enfrentar uma melancolia maior, ele resolve voltar depois. Então, isso é bem comum a gente ter a condição aqui de chegarem os intermissivistas já numa fase de reciclagem. Eu mesmo, eu era nova em termos de idade, mas eu já estava numa condição de reciclagem. Eu já tinha dado uma desviada ali no curso da história e tive que fazer algumas reciclagens para tocar. Então, a gente vê que vários chegam aqui depois dos impactos da vida, de cair as fichas, o grupo que chega mais fresquinho, mais novinho, ainda com mais, digamos assim, disponibilidade mesmo de tempo e de tudo para gerenciar a vida, é um grupo ainda menor, mas chega também. E a gente tem que fazer com que esses intermissivistas cheguem. Nossa, eu acho que a tarefa de cada intermissivista é ajudar os colegas a chegarem. Então, agora que eu passei aí os grupos, eu vou voltar e fazer a pergunta. O que vocês acham que acontece com essa turma dos 75% inadaptado quando chegam e passam pela morte biológica e voltam para o extrafísico? Vamos lá, vamos chutar aí. O que vocês acham? A pessoa programou, fez uma programação, veio para cá. Era uma minoria, nem todo mundo no planeta conseguiu. Ele conseguiu essa vaga, digamos assim, né? Foi uma vaga importante ali para aprender. Aí ele vem, tropeça naquela amimese e não faz o que tinha que fazer. Agora ele chega no extrafísico, está lúcido, se lembra do curso intermissivo, lembra do projeto todo, mas não fez. O que vocês acham que pode acontecer com ele? Tentar de novo. Voltar e não fazer um planejamento. Tem uma parte lá do capítulo que o professor Valdo fala de melancolia extrafísica. E aí ele coloca que o impacto disso é muito violento para a pessoa. Porque a pessoa só cai a ficha quando ela lembra de tudo na volta. Então muitos ficam numa condição muito triste, muito ruim, porque viu tempo, dinheiro, energia, oportunidade desperdiçado. E só conseguiu ver isso quando volta, que fica lúcido e lembra do que fez. Então, muitos ficam numa condição de melancolia. Claro que, dependendo do esforço, ela pode voltar, fazer um segundo curso intermissivo e tal. Mas vocês vão de convir que os evoluciólogos já vão estar na FEP dela, né? Às vezes tem alguém que está mais gabaritado do que aquele. Então, a ideia é a gente não ter essa melancolia. Mas fale aí. Não, até porque você planejou, mas aqui a pessoa não tem a consciência do que planejou, né? O
Porque assim, nenhum de nós, pelo menos a grande parte dos intermissivistas, tem esse script tudo. Mas a pessoa tem que confiar muito nela, no taco dela, nas intuições, naquilo que a gente traz de inato. E perceber que o intermissivista, ele já tem condição de fazer a avaliação do que é certo e do que é errado, dentro do seu programa. Mesmo que ele não saiba nada de programação de vida. Você vai conversar com um intermissivista inadaptado, eu tive a oportunidade de ver uns. Ele admite tudo isso, tudo. Eu sei que tudo isso concordo, já tive fora do corpo, sei que tudo isso é. Mas eu não tenho coragem de abrir mão do meu processo acadêmico, da minha reputação acadêmica. Porque na hora que eu admiti que essa é uma realidade extrafísica, minha reputação acadêmica vai toda de água abaixo. O cara tem lucidez, admite tudo isso. Não é assim que está, sabe, inconsciente, mas não. Mas no caso de acreditar e não acreditar, então, porque de repente se ele acreditasse, realmente ele faz. Não é. É que tem uma coisa chamada de livre-arbítrio. A consciência, ela que dá o ponteiro. Você concorda que, por exemplo, no mestrado, o professor dá o prazo para todo mundo igual? Tem uns que cumprem, outros não? Todo mundo estava lúcido, não era questão de acreditar. A data era aquela, e o que tinha que se fazer era isso. Uns adiantam, uns chegam em cima da hora e não faz. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. A informação estava para todo mundo. Mas a consciência, ela pode fazer ou não. Aí tem um processo de autopesquisa para ver o porquê. Então, tem uma série de coisas de porquê. Eu trouxe esse exemplo para a gente entender que mesmo quem tem lucidez, que é intermissivista, tem gente com muita lucidez. Eu conheço outros casos de gente assim que está no topo de alguma coisa, cara admite, tem experiência fora do corpo, sabe tudo isso. Eu vou falar, mas não tenho coragem não, essa vida vai ficar assim mesmo. Bom, é ele com ele, né? E os amparadores. Tomara que realmente consiga ter esse posicionamento. É o livre-arbítrio. Dentro da cosmoética a gente não pode interferir dentro do processo do outro, mas acontece esse tipo de coisa. Então, o que a gente percebe com o processo da conscienciologia é como se a conscienciologia, como não? A conscienciologia, trazendo essas ideias e essas disciplinas que antes só tinham no curso permissivo para a dimensão intrafísica, ela funciona com uma proposta de prolongamento do curso intermissivo, atualização do curso intermissivo e prévia do curso intermissivo. Como assim? Para nós intermissivistas, rever essas coisas todas foi como se a gente estivesse fazendo aula de revisão, né? Opa, isso aqui é cosmoética melar, lembrei e tal, isso aqui. Para quem nunca fez, é uma prévia. A pessoa, tem gente que não fez curso intermissivo, não é intermissivista e a pessoa é super dedicado a esse processo de autopesquisa, de autoconhecimento, dá até aula da conscienciologia, alguma coisa assim, porque ela entende que isso é a vanguarda, que ela quer isso para a próxima vida. Então, de certa forma, nesse caso, a pessoa está se antecipando. Eu já estou treinando aqui essas ideias, esses conceitos, que eu quero ser candidato ao próximo curso intermissivo, avançado. Então, nos ajuda muito. E muito também de atualizações. Porque existem algumas coisas, algumas, a gente chama de verdade relativa de ponta, algumas ideias mais avançadas do que nós tínhamos até antes do intermissivo. Então, vamos colocar aqui 5, 6, 7 décadas antes, dependendo da idade da pessoa, muita coisa já evoluiu no estudo dessas ideias. Hoje ela já tem aqui na vida humana uma ciência que pesquisa, um grupo de intermissivistas que se reconhece como tal. Então tem muita ideia mais avançada de que a turma que está fazendo intermissivo agora está vendo e a primeira turma não viu. Digamos, as primeiras ainda não tinha aquela disciplina, o currículo foi sendo melhorado. E a gente aqui tem a oportunidade de trabalhar com alguns conceitos que a gente nem deu tempo de ver, mas agora já tem algumas coisas mais avançadas. Então, a conscienciologia nos ajuda muito
a manter essa conexão com o curso intermissivo, a atualizar também, reconhecer, rememorar e começar, nos ajuda muito na aplicabilidade desses conceitos. Por exemplo, dar uma palestra dessa. Cada vez que eu dou uma palestra, que eu trago esses conceitos, que eu ajudo as pessoas a compreenderem, eu estou fixando em mim esses conceitos. Isso me ajuda. Isso vai provavelmente passar para as outras vidas como uma coisa que está indelével nas minhas parasinapses, ou seja, nas sinapses do corpo extrafísico. Aquilo está tão vincado que não tenho mais, assim, a chance das automimeses, não tenho mais, não posso dizer isso, a chance de automimese, elas vão diminuindo. A gente vai centrando na condição do completismo. Então, eu trouxe aqui essa imagem do professor Valdo Vieira porque os professores da Conscienciologia, eles funcionam como agentes retrocognitores. Lembram que eu falei da palestra lá, eu fui, vi aquele professor, era tudo muito familiar. Aquele professor serviu para mim como um agente retrocognitor. Era o elemento que a partir dali pôde clarear, eu pude expandir as minhas ideias, captar, baixar mais, fazer um download, né, das minhas próprias ideias inatas. Então, alguns professores, eles funcionam, a ideia nossa, dentro, então, eu estou falando de alguns professores, porque mesmo fora da Conscienciologia, um professor pode fazer esse papel de agente retrocognitor. E especialmente os professores da Conscienciologia são agentes retrocognitores de curso intermissivo. Para nós, o professor Valdo Vieira foi o maior agente retrocognitor. Por quê? Porque ele começou a escrever as teorias, lançar, inclusive a ideia do curso intermissivo está lá escrito. Então, ele com uma desenvoltura extrafísica, né, e por ter participado também, ajudado os cursos intermissivos antes desse contexto nosso agora, ele seria o nosso maior agente retrocognitor dentro das ideias, mas cada um pode ter tido afinidade com um professor mais que outro, chamou mais atenção, que era de um grupo, de alguma coisa assim. As instituições conscienciocêntricas, que a gente falou aqui da Intercamp, mas a gente tem várias instituições conscienciocêntricas, hoje eu acho que já está na lista de umas 23 instituições que trabalham com a Conscienciologia, cada uma com uma especialidade, com um viés básico que quer desenvolver. Então a gente tem, por exemplo, a Sinvex, que é a turma da inversão existencial. É a turma mais jovem que estuda essa inversão, de agilizar, de priorizar tudo mais cedo. Então eles se juntam naquela instituição porque o objetivo ali é trabalhar com a inversão, se potencializa. A OIC, que é a Organização Internacional de Consciencioterapia, o objetivo é o processo autoconsciencioterapêutico, um processo mesmo mais técnico. Eles fazem isso, então atividades deles são relacionadas com consciencioterapia. Então é um viés. Já o CAEC, que é o campus lá de Foz do Iguaçu, o primeiro campus de fato da Conscienciologia lá em Foz, ele trabalha a autoparapercepciologia. Então é um campus enorme, com vários laboratórios de pesquisa, onde a pessoa pode desenvolver o parapsiquismo, pode estudar o parapsiquismo. Então cada instituição, ela tem uma especialidade, tem a ARAC, que ela estuda grupalidade, lá no Espírito Santo. E a pessoa também, o intermissivista, ele pode se afinizar pela especialidade. Então, a pessoa tem uma especialidade que é de ideia inata, alguma coisa que ela se afiniza, e quando ela vê um determinado grupo estudando aquela área, aquilo fica mais fácil dela identificar, dela trazer essa condição aí para agora. Então, eu acho que assim, essa frase do professor Valdo Vieira, ela é extremamente importante para a gente, assim, urge mesmo, é urgente o retorno dos intermissivistas esquecidos, dos próprios compromissos antes de nascer, pré-ressomáticos, em múltiplas áreas de atividade humana, ou seja, estão dispersos aí em várias áreas, antes de serem vítimas
de melancolia intrafísica irrecuperável. Então, assim, não é nem extrafísica, aqui no intrafísico mesmo a pessoa entra em melancolia, às vezes comete até um ato de suicídio, que é aquele vazio profundo, aquele negócio que ela não sabe, que não preenche, que muitas vezes, por isso que a ciência convencional já fala na condição do propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, que não é trabalho, não é carreira, é uma coisa íntima da pessoa, isso ajuda ela a ter um norte. Então eu acho essa frase assim muito legal para chamar a atenção, e todas as vezes que eu dou essa palestra, a minha ideia é resgatar intermissivistas. Se a cada palestra que eu desse, um intermissivista que fosse, né, ficasse lúcido quanto aos seus compromissos evolutivos, eu já estaria muito, muito satisfeita. Porque dentro das minhas cláusulas, eu acho que aglutinar intermissivistas é uma delas. E aí eu faço esse esforço de estar sempre falando, trazendo à tona a ideia do curso intermissivo. Então, para quem quiser aprofundar, vocês, não sei se já viram algumas coisas de internet e tal, tem um site chamado www.tertuliaconscienciologia.org, e se vocês colocarem conscienciologia na internet, vai aparecer um monte de coisa. Essa tertúlia aqui, ela tem um canal no YouTube, que tem muita coisa gravada. Essa tertúlia é a defesa dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. A gente tem aqui uma pequena amostra aqui de volumes. Essa enciclopédia da Conscienciologia, ela foi construída pelo professor Valdo Vieira, acho que até o verbete 2000 e alguma coisa, e depois os verbetógrafos, ou seja, intermissivistas, alguém interessado em escrever sobre um tema, usando uma mesma chapa verbetográfica, ou seja, o mesmo padrão escrito ali, iam colocando suas ideias, vão colocando, e essa enciclopédia hoje ela está com 27 volumes, né? E é muito legal para a gente deixar o legado das nossas pesquisas, da nosso viés ali dentro. Então, o intermissivista tem essa chance de deixar grafado na enciclopédia aberta para qualquer pessoa poder escrever. E acontece lá em Foz, nesse tertuliário, todos os dias de 12h30 às 14h30, a defesa do verbete. Alguém que escreveu vai lá apresentar seu verbete e defender suas ideias. E tem muita coisa na internet, muita mesmo. Vocês podem procurar também livros, tem um site chamado editares.org. Lá dentro do editares.org, vocês vão ver que tem uma aba lá chamada Download de livros gratuitos. Então, tem vários dos tratados, o Projeciologia 700, Projeções da Consciência, a maioria dos livros do professor Valdo Vieira já está lá disponível, livre, para você estudar, para você baixar em PDF. Então, usem isso, fiquem à vontade, leiam, estudem, que tem muita coisa para, além das palestras e dos cursos, para vocês compreenderem. Tem esse livro aqui, ó, da Tatiana, que é bem legal. Ela faz uma síntese, basicamente, do capítulo de 700 experimentos, que ele coloca lá os tópicos para ver se a pessoa é intermissivista ou não, e ela vai e discute cada tópico no livro. Assim, como se fosse uma forma de ajudar o intermissivista a compreender esses detalhes. Então, esse livro aqui na unidade, acho que a gente não está com ele para venda agora, mas vocês podem procurar no próprio site da Editares, que deve ter também para quem interessar. E nós gostaríamos de convidar todos vocês a estar sempre participando das atividades. Nós temos palestras gratuitas todas as quintas-feiras. Todas as quintas tem um professor. Vocês podem acompanhar aí no Facebook, no Instagram do intercamp.natal, que tem sempre as atividades sendo postadas, descritas. Nós temos uma atividade que é uma atividade que trabalha o parapsiquismo, o desenvolvimento desses processos nossos de interação com a multidimensionalidade, com as bioenergias, que é a dinâmica parapsíquica, dinâmica do parapsiquismo mental somático. Ocorre toda terça-feira aqui na sala da Intercamp,
Ela é uma atividade aberta, sem pré-requisito. A pessoa só tem que chegar um pouco antes. Ela começa pontualmente às 7, ou seja, 18h30 nós estamos todos aqui na sala. Então, quem quiser vir, vem às 18 horas, que é tempo dos monitores passarem, como é que é a dinâmica e tal, para a pessoa não chegar em cima da hora. E aí, nessa dinâmica, a gente trabalha a clarividência facial e, a partir dali, a gente vai interagindo com a multidimensionalidade e procurando expandir as nossas hipóteses pessoais de autopesquisa e de autoconhecimento. O que aconteceu aquele fenômeno comigo? Por quê? Para quê? Qual a razão disso? E a gente vai começando, então, a ter uma comunicação, digamos assim, mais efetiva e uma percepção melhor da realidade extrafísica também. E nós temos sempre o curso de Introdução à Conscienciologia, são 12 aulas para dar isso aqui que eu passei aqui, meia hora do paradigma e tal. Nós temos 12 aulas falando bem detalhadamente de cada assunto, para que a pessoa tenha uma fundamentação, uma base das ideias e veja o que ela precisa depois de estudar. Então, esse curso está encerrando os 2 últimos agora do ano, mas já tem data para janeiro. Então, quem quiser aí já fica atento, porque em janeiro começamos uma nova turma. E nós temos as oficinas, que são oficinas também abertas, relacionadas a algum tema. Por exemplo, o estado vibracional, que é uma técnica bioenergética de autodefesa, de interação multidimensional. E aí temos uma oficina de 4 horas só falando sobre estado vibracional, para a pessoa tirar todas as dúvidas, vivenciar aquilo. Temos uma outra técnica, outra oficina chamada técnicas bioenergéticas, também para ensinar a pessoa. Técnica da clarividência, tem uma oficina também. Eu só não estou bem certa das datas, mas eu tenho a impressão que é para janeiro. Nós vamos ter um intensivão de oficinas. Nós vamos fazer 3 oficinas juntas, bioenergéticas, clarividência e EV, para a pessoa que quer dar uma aprofundada, está naquele período de férias, ela pode fazer as 3 oficinas. Ou qualquer outra das atividades, é só a pessoa ficar atenta aí nas nossas publicações e comparecer, porque a gente sabe que é muita informação para 1h30, 2 horas de palestra. A gente fica tentando encaixar o conteúdo, mas é uma amostra, né? A palestra é uma degustação. De fato, a gente tem que fazer outras atividades para conhecer melhor, entender melhor, vivenciar, usando o princípio da descrença, experimentar essa realidade multidimensional. Então, sejam todos assim, sempre bem-vindos. Aqui na Intercamp, geralmente das 15h16 até as 21h, tem os voluntários aqui. Se a pessoa quiser vir estudar alguma coisa, ver um livro, vem aqui, vem pesquisar, vem estudar, está passando aqui perto, dá um pulinho, que a gente vai ajudando no que pode. Tá joia? Então, obrigada a vocês aí de casa, obrigada a vocês aqui. Boas experiências hoje à noite. Espero que essas ideias fiquem aí reverberando com vocês e os amparadores, que são as consciências, essas mais avançadinhas que nos ajudam. Que eles possam também inspirar vocês aí nas próximas etapas da priorização de vocês, tá bom? Muito obrigada e convidem os amigos e até a próxima.